Você aí que gosta de móveis sob medida, que é profissional da marcenaria ou que está sonhando com seus móveis planejados, ou é um hobbyista que faz aí alguns móveis de vez em quando para você ou para sua família, vocês têm percebido que o estilo provençal está muito em alta? Aqui na oficina a gente tem recebido diversos pedidos para a gente fazer cozinhas, quartos, salas, todas com um estilo mais provençal. Aqui a gente fala que são as portas almofadinha, que são as portas que a gente estava acostumado a ver nas casas dos nossos avós, que tem um requadro, que tem algumas curvas, que não é simplesmente uma porta reta de madeira, de MDF. Se você gosta desse estilo, se você não sabe fazer ou ainda que você saiba fazer, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse estilo de porta. E para isso eu usei a serra de bancada e uma tupia laminadora. A forma mais comum de se fazer isso em oficinas de grande escala é usando a tupia estacionária. Mas eu sei que pouquíssimas pessoas têm uma tupia estacionária na sua oficina. Inclusive, aqui na oficina eu tenho uma cautela muito grande de usar a minha tupia estacionária, porque ela é uma máquina um pouco mais antiga, ela não tem tantos recursos de proteção e ela usa umas fresas gigantescas. Então, de certa forma, o meu medo da tupia estacionária faz com que eu descubra a versatilidade das minhas outras ferramentas. E foi exatamente o que aconteceu nesse projeto. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia do tamanho da fresa que se usa na tupia estacionária para se fazer o trabalho que a gente vai fazer hoje, mais na serra de bancada. Então, assim, eu poderia fazer, talvez com o mesmo desgaste e com o mesmo tempo na tupia estacionária, esse trabalho, poderia, usando essa ferramenta. Mas, como eu sempre falo de segurança aqui para vocês, eu prefiro usar uma ferramenta, uma máquina, na qual eu tenha mais segurança de trabalhar. Então, eu pensei em usar a serra de bancada, que também a maior parte de vocês tem, para mostrar como é possível desenvolver peças com esse estilo provençal que está tão na moda, de uma forma simples, com uma técnica que exige cuidado, obviamente, como tudo na marcenaria, mas eu vou explicar tintim por tintim para você lá na minha serra de bancada. Se você não me conhece, eu sou a Letícia Saba, você está no Estopa Lab e se inscreva se você não for inscrito, isso é super importante pra gente. Mas bora pro projeto. Antes de ir lá para a serra de bancada, eu quero comentar uma coisa com vocês que talvez vocês se perguntem quando estiverem vendo a usinagem lá na serra de bancada. Mas Letícia, você não está usando madeira maciça, você está usando MDF. Como que você vai passar a fita de borda nesse tipo de usinagem que você está fazendo? Então, é importante falar para vocês que esse estilo usinado no MDF, ele exige uma pintura. É muito complicado você conseguir fitar as bordas, até porque são bordas curvas, são bordas com usinagem muito rococó, então é bem complicado você fazer o fitamento dessa peça. Então, necessariamente, quando a gente faz esse tipo de trabalho no MDF, a gente manda isso para laqueação. E eu já vou avisar para vocês que tem um vídeo de laqueação do mestre Elias Leão, vou colocar aqui no card, e vou repetir isso de novo para você não deixar de ver esse vídeo, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre laqueação lá no canal da Gemate. Então, agora sim, deixa eu mostrar para vocês como eu fiz essa usinagem na serra de bancada.
vocês viram aí que de forma muito rápida e muito fácil eu consegui fazer esse efeito almofadado na porta que eu estava usinando. E deixa eu comentar com vocês quais são os detalhes que vocês precisam observar na hora de regular a sua serra de bancada. Vocês viram que eu estou usando aqui 2 grampos e o goniômetro com uma guia bem alta. Justamente é para que eu tenha um apoio bem firme aqui na hora de medir as minhas peças. Sempre que eu for trabalhar com a usinagem usando o disco de serra, eu tenho que considerar que se eu quiser meia curva, né, meia lua, eu tenho que usar da metade do disco de serra para trás. Se eu avançasse mais do que o disco de serra, ao invés da meia lua, eu faria mais do que o raio do disco de serra. Então eu faria uma superfície curva e não uma superfície em meia lua, né? Uma superfície curva completa. Então o que acontece aqui? Como a minha peça é retangular, eu usei para fazer a usinagem dos 2 lados a guia um pouco mais na frente, travei essas guias com grampo, calculei da metade do disco para trás, né, a medida da usinagem que eu queria aqui, e de forma muito lenta e muito cautelosa eu fui subindo o disco de serra. Então no começo você abaixa todo o disco de serra e passa a sua peça. A hora que ela começar a pegar, é esse o primeiro ponto, essa é a primeira passada. Então você passa de um lado, passa de outro, sobe muito pouco o disco de serra, faz a segunda passada, faz do outro lado, e aí você vai analisando que tanto que você quer usinar na sua peça. Você tem que tomar cuidado que se você eleva o disco de serra muito, se você sobe muitos milímetros do seu disco de serra, você pode correr o risco de quebrar a sua peça aqui na lateral e você corre um sério risco de tomar um tranco, tá? Por isso que aos poucos o seu trabalho vai ficar muito melhor, porque também é menos material que o disco de serra vai tirar da sua peça. Então, devagarzinho, com cuidado, com segurança, você vai fazendo isso. E é super importante que você tenha uma guia presa para que essa guia não se movimente e você acabe perdendo a sua peça. Da mesma forma, você passar a peça o tempo todo encostada na guia para não dar nenhuma diferença aqui, nenhuma ondulação. E aí o que aconteceu? Como a peça é retangular, eu precisei ajustar a guia um pouco mais para trás. Você percebe que aqui ela está sem apoio nas laterais. Eu considerei a possibilidade de usar um outro tipo de parada, um outro tipo de guia aqui. Mas quando eu prendi aqui essa parte fixa do goniômetro, funcionou super bem. Você só toma cuidado, essa serra de bancada da Makita não aconteceu esse problema, mas se na sua serra de bancada aí, o goniômetro, esse encaixe do goniômetro, ele pode, com a pressão do grampo, levantar e acabar fazendo um movimento. Quer ver? Deixa eu forçar aqui para vocês verem. Fazer esse movimento aqui. E isso também pode dar algum tipo de ondulação na sua fresagem aqui, né? Na sua usinagem da peça. Então, de uma forma muito simples, você consegue reproduzir um tipo de mobiliário antigo, mas que está muito na moda hoje em dia, usando só os recursos da sua serra de bancada com o corte do seu disco de serra. Então é mais uma possibilidade, se você já fez aí, se você usa. Inclusive eu fiz um vídeo sobre usar a possibilidade do corte, né, do molde do disco da serra para o vídeo de uma gamela, há muito tempo aqui no canal. E na verdade eu usei todo o corpo do disco de serra, vou colocar o card aqui para você ver, para conseguir fazer uma cavação na gamela. Na época eu não tinha torno, então essa foi a forma que eu encontrei. Então é mais um exemplo para vocês verem que com as mesmas ferramentas e sabendo fazer com técnica, com segurança, você consegue fresar, usinar, enfim, fazer várias coisas diferentes com a mesma ferramenta. Então agora com esse miolo pronto, se você deixou uma boa espessura aqui na lateral, você pode usar ele como a porta sem um requadro, né? Sem um quadro aqui em volta. Mas eu vou montar aqui, eu cortei 4 sobras de MDF, mas esse aqui é 18, esse aqui é de 15. O ideal então seria que o miolo e o quadro lateral fossem da mesma espessura, para ficar tudo da mesma altura, tanto esse centro aqui da nossa almofadinha, quanto do quadro lateral. Mas aqui a título exemplificativo, para vocês entenderem como se monta essa porta de armário.
E uma coisa super importante, na hora de fazer as medidas dessa porta, você tem que partir pelo quadro externo. Você tem que fazer o quadro primeiro e depois entender qual é a medida interna, tá? Porque não é uma porta de uma chapa só, né? Na realidade é um quadro com um miolo interno e o seu plano de corte precisa ser muito bem tirado para que você consiga aí acertar as medidas. E eu vou aproveitar para fazer uma coisa que é muito clássica aqui, que é usar uma fresa na tupia laminadora para fazer uma graça aqui na lateral desse quadro e acaba ficando muito bonito. Muita gente acaba usando só realmente a fresa de quebra-canto, que dá um acabamento arredondado, e existem outras fresas um pouco mais rococó, mais provençais, que acaba dando um acabamento com a cara um pouco mais antiga. Se você já faz móveis provençais aí na sua oficina, eu quero que você escreva aqui no comentário como que você faz essa técnica que eu usei, você usa a tupia estacionária, me conta um pouco mais de como é o trabalho que você faz aí na sua oficina. E se você tem alguma dúvida sobre móveis planejados, se você vê alguma coisa e não sabe como fazer, como reproduzir aí na sua oficina, clica no link do formulário aqui embaixo, me manda uma mensagem falando sobre um tema, uma técnica, algum assunto que você queira que eu fale aqui no canal do Estopalab e eu vou fazer de tudo para atender vocês. Então não se esqueça que tudo para móveis você encontra na Gemad, pode procurar a Gemad mais próxima de você. Aqui na descrição do vídeo tem o link do e-commerce da Gemad com cupom de desconto aqui do Estopalab para você usar nas suas compras. Tem também o link da newsletter do Estopalab, se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na marcenaria e também sobre o mundo da marcenaria, é lá que eu vou conseguir me comunicar com você. Eu te peço mais uma vez para se inscrever no canal do Estopalab, isso é super importante pra gente. Dá um like nesse vídeo e acompanha o nosso trabalho, porque é pra você que a gente produz esse tipo de conteúdo. Um grande abraço, tchau, tchau!